Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os alunos da Unigoiás, professora Débora, professora Ludmila. A gente está retornando aqui após as férias de julho, o nosso canal. A gente também está retornando a atividade com os alunos do grupo de pesquisa. É sempre bom retornar e já vou começar hoje a falar sobre o nosso assunto de hoje, né? Assim, vamos retornar, os alunos retornam, mas tem também, a gente queria colocar em pauta o trabalho da Luana, que ela veio falar sobre a questão da automedicação durante a pandemia. Assim, a automedicação por si só já é uma questão que demanda estudo. Já dá para fazer uma monografia, um artigo inteiro sobre a automedicação. Mas a automedicação no tempo da pandemia, houve um corte aí, foi um trabalho muito interessante, né? Ainda não terminou, ainda não acabou o trabalho da Luana, mas a gente vê aí um trabalho muito interessante, que ela traz tanto a questão da automedicação, e aqui o brasileiro ele tem já por esse costume a automedicação, e a questão de política pública que foi, né, iniciada ali, uso de cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos, incentivados pelo poder público, né, federal até. Então, essa temática é muito interessante e gostaria de saber, né, as opiniões da professora Débora, professora Ludmila, para depois a gente fazer um debate sobre esse tema. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, boa noite, bom dia. Pois bem, nesse artigo, a Luana, ela inclusive vai falar sobre a questão das teorias democráticas e limitações do poder da República, que é uma parte que, para o direito constitucional, é muito importante. A questão dos limites, a teoria do constitucionalismo, quando nós temos que o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, que é um artigo considerado cláusula pétrea, um artigo que é estruturante da nossa Constituição Federal, no quesito cidadã. Por quê? Porque os três poderes trabalham para o povo. Então, quando o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário foram organizados na nossa Constituição Federal de 1988, eles têm limitações por serem independentes e harmônicos. Então, quanto mais independência você tem, mais harmonia você tem que ter. Nesse sentido é que existem os limites. E ela vem falar que para nós vivermos um Estado democrático de direito, a democracia, como a professora Ludmila vai falar daqui um pouquinho, é o sistema de governo mais complicado, até por conta dessas questões, que nós precisamos respeitar os limites no quesito povo, no quesito organização estatal. Então, quando a Luana ela vai falar sobre essa situação da influência, né, dos três poderes na nossa sociedade, e inclusive tentando também demonstrar que muitas vezes a mídia ela deturba essa questão dos limites, né? Então, uma coisa é a gente olhar para o que está sendo noticiado. Então, ela vai falar um pouquinho da questão das fake news no trabalho dela. Então, é um trabalho muito interessante. Nós vamos voltar a falar sobre ele assim que ela chegar às conclusões dela. E ela vai trabalhar, inclusive, com autores assim renomados, tanto do direito constitucional como da sociologia jurídica, da filosofia jurídica. E um autor assim que eu estou gostando muito que ela trabalha, falando assim das referências bibliográficas dela, na questão das políticas públicas, ela traz também o Marconi Soares Moura, quando ela fala assim, do aplauso ao descanso, a desvalorização do profissional da saúde durante a pandemia da Covid, para vocês verem que ela realmente vai trabalhar com uma visão atual, uma visão que depende muito de estudo, de pesquisa. Ela vai trazer também aqui a teoria, depois que eu queria que a professora Ludmila falasse um pouquinho mais, que é da parte dela, que é o estudo da filosofia social, teoria e prática de Habermas, né? Que a gente nunca dá conta de falar o Habermas, né? E esse é um tema interessante. Ela vai trazer o livro do Luiz Henrique Mandetta, que no nosso momento, início da Covid, em 2020,
né, 16 de março de 2020, ele era o atual ministro da Saúde, ele enfrentou muito as questões do Poder Executivo como ministro da Saúde, ele lutou muito pelo SUS no contexto da Constituição Federal, SUS, Sistema Único de Saúde. Então, é um artigo bem interessante. Nós estamos, assim, querendo divulgar mais informações. Vamos até trazer a Luana para falar sobre ele também, por que ela quis conversar. Mas o que eu queria trazer para vocês, assim, para vocês ficarem atentos, os alunos de direito constitucional, os estudantes de direito, é a questão da necessidade de nós sempre lembrarmos da teoria do check and balance, dos freios e contrafreios, do constitucionalismo, dos limites dos três poderes. Quando a gente fala que o Poder Executivo, o Presidente da República e seus ministros, eles têm respeito à Constituição Federal no quesito a limitações. Então, eles têm que ter responsabilidade nesse sentido, na hora de cuidar de uma situação tão delicada como foi a saúde em época de Covid, e como está sendo a saúde no pós-Covid. Professora Ludmila, com a senhora. Então, vamos lá, né, pessoal? Bom, como disse o professor Sandro, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que esse povo vai assistir esse vídeo, né? Mas o trabalho da Luana, ele é extremamente interessante, não só porque ele é bem escrito, né? A Luana, ela tem essa prática, ela escreve muito bem, de forma muito clara, mas justamente por esses pontos que o Sandro e a professora Débora estavam apontando. E, para além disso, a gente precisa lembrar também que na história brasileira, e o Sandro começou a comentar isso, eu fiquei pensando justamente nesse comentário, a gente tem como tradição essa questão da automedicação, né? Se a gente olhar, por exemplo, o nosso Código Penal de 1890, que é o primeiro Código Penal da República, ele vai falar um pouco sobre isso, ele vai, de certa forma, tentar criminalizar a automedicação, entre aspas, muito entre aspas, tá? Mais voltado para essa questão da automedicação, daqueles que a gente chama de produtos medicinais caseiros, né? Para todo mundo ter uma ideia, dizia-se, né, lá no Código Penal de 1890, dizia-se que se um sujeito qualquer fosse numa feira e comprasse aquelas garrafadas, né, que são aqueles produtos medicinais caseiros, mesmo que costuma fazer na casa da minha avó, na casa da avó de alguém, se alguém fosse pego, não vendendo necessariamente, mas fosse pego utilizando, e se essa pessoa que tivesse utilizado denunciasse, tivesse tido algum problema, passasse mal, ou até mesmo a pessoa que utilizou tivesse morrido, tá? Esse sujeito que estava vendendo, ele poderia ser condenado, inclusive, a 24 anos de prisão. Então, só para a gente ter uma ideia de como é que essas questões da automedicação são problemas desde que a República começa, eu diria desde antes, né? E quanto isso é problemático, isso vai se chocar em tempos mais contemporâneos, com a discussão entre senso comum e ciência, né? Está muito ligada a essa discussão, até onde vai o conhecimento do senso comum, até onde vai o conhecimento científico. Existe um ponto de contato entre esses dois, a gente pode desconsiderar um deles. E no caso da Covid, a gente tem um complicador que é um pouco do que o Sandro estava comentando também, e vai um pouco no que a Débora estava falando um pouco depois, que é justamente o incentivo, ou ter a automedicação como uma política pública. Como é que isso foi, mesmo que a gente não tenha todas as características de uma política pública, recurso destinado a isso, né, que a gente não tenha todas as características de uma política pública, quando o governo federal, né, especificamente, ou os governos estaduais, de uma forma geral, assumem a automedicação como uma proposta para lidar com uma certa doença, a gente pode ter isso como política pública, ainda que a gente não tenha todas as características. E o quanto isso é complicado para a gente pensar um vírus que está se instalando, porque a gente passa por esse processo ainda, né? A OMS ainda não declarou o fim da pandemia, então a gente está em processo de finalização da pandemia, mas é um processo. O quanto isso é complicado, a gente pensa, é um vírus recente, requer estudo, e tem gente atropelando isso em nome de uma série de outras questões, né? Assim, até de negação do papel da própria ciência, incentivando a automedicação como uma política pública. E quais são, né? Eu acho interessante isso quando ela pergunta.
quais são as responsabilidades, qual é a responsabilidade penal de quem faz esse tipo de incentivo, ainda que seja um poder público? A gente pode responsabilizar criminalmente ou penalmente o poder público, não na figura de um sujeito, né, mas na figura do poder público em si, porque ali a gente não está falando de um sujeito, não é o presidente da República, não é só a figura do presidente, mas é a figura do cargo, né, que ele representa e da própria coletividade da qual ele faz parte, porque ele está ali como um representante da coletividade. Então, como é que a gente pode responsabilizar penalmente o poder público, seja o poder federal, estadual ou municipal, que é poder público, né, ou mesmo legislativo, diante de uma tentativa de estabelecer a automedicação como uma política pública. Aí eu deixo para o Sandro, né, Débora, porque o Sandro é vamos dizer, o penalista de nós, a gente só levanta algumas bolas e ele vai chutando as bolas, para ver o que ele acha disso. Liga o seu microfone, Sandro. Perfeitas as intervenções da professora Débora, professora Ludmila. E aí eu já digo para todos os alunos que nos acompanham que vejam só que do trabalho da Luana, quantas possibilidades de projetos de pesquisa que surgem a partir dela, né? Porque eu estava, só a professora Ludmila falando, eu estava anotando aqui. Tem a parte penal da responsabilização das vidas que se foram por meio de uma propaganda de um medicamento que efetivamente não funciona, a responsabilidade dos médicos que eventualmente prescreviam esses medicamentos comprovadamente que não funcionam, são mecanismos que a gente pode são situações que a gente pode buscar numa pesquisa. Tem ainda também uma reflexão que a gente pode também pensar num artigo também para vocês. A cultura, né? A cultura das raízes, das ervas, a cultura versus a automedicação, versus a ciência, né? Em que medida isso aí deve ser conjugado? Em que medida uma pessoa deve sair de uma questão mais de vivência, de experiência, por meio da cultura e efetivamente a ciência imperar. Nós tivemos a CPI da pandemia, que desvendou um monte de coisas, assim, dá para fazer um estudo de caso sobre a CPI da pandemia. Pegar o relatório da pandemia, escolher um tema do relatório da pandemia e fazer um trabalho. Temos ainda também, que a professora Débora falou, a falha no processo de checks and balances, né? Olha, o que faltou para limitar o executivo quando o executivo estava atuando de forma errada, estava incentivando a automedicação. E aí a gente até chegou a comentar no trabalho que houve ali uma cooptação, né, do Ministério Público Federal, que foi escolhido de uma forma diferente da tradicional, da necessidade de ter um procedimento menos político e um pouco técnico na escolha do procurador-geral. Então, o que mais a gente falou aqui? Então, né, o que é uma política pública, porque até a professora, eu falei política pública, né, não é bem uma política pública, porque faltam os requisitos, mas era uma propaganda, o que era isso? Né? Então, temos aí várias possibilidades para os alunos que desejarem seguir com a gente, que tem aí seus TCCs para serem escritos, né, para alimentá-los aí na criatividade e na escrita, né, nos projetos. Professoras, gostaria de as considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Eu já dou o meu bom dia, boa tarde, boa noite e a gente se encontra na próxima. É com vocês agora. Obrigada, professor Sandro, muito obrigado. E sim, alunos, e também aqueles que estão nos seguindo no canal do YouTube, se vocês quiserem mandar perguntas sobre essa temática que ainda está em evolução, e os alunos que estão na nossa pesquisa também quiserem, né, continuar o estudo da Luana, porque a Luana ela já formou, ela já é bacharel, já é advogada, já atua no mercado de trabalho, e como aluna egressa, ela ainda participa do nosso programa. Isso é uma possibilidade, fica o convite para aqueles alunos egressos que quiserem enfrentar, né, essa dinâmica de pesquisa, de publicação. Esse é o nosso foco. É trazer o que está realmente na sociedade incomodando e precisa ser mais estudado, mais divulgado. Então, nós fazemos aqui o trabalho no canal justamente com temas polêmicos,
e contamos sempre com a participação de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Sandro, valeu demais. Doutora Ludmila, um grande abraço. É com a senhora para encerrar agora, Ludmila. Até mais, gente. Até a próxima. Valeu. Manda as perguntas, dê o like, curta, compartilhe. Vamos lá, hein, gente, para o nosso canal crescer cada vez mais. Tchau, tchau.